Boa noite a todos. Bem-vindos esta noite aqui nessa casa. Tão bom estar aqui, né, gente? Vocês também sentem bem quando vocês chegam aqui? Nossa, é impressionante, viu? Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Vamos iniciar esse momento aqui, dessa pequena reflexão essa noite, fechando os nossos olhos um minutinho, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém, que assim seja. Pai, estamos aqui, a nossa vida é sua, que seja feita sempre a tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a compreender as tuas leis. Ajuda-nos, Pai, a dilatar a nossa percepção, o nosso entendimento sobre todo o seu evangelho, sobre tudo que o Senhor trouxe para nós. Esse caminho seguro da paz, da segurança. Que assim seja. Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre um capítulo de um livro. Eu trouxe 3 livros para a gente conversar hoje. O primeiro deixa eu desligar essa música aqui. O primeiro o título, o tema que foi proposto para a gente trazer é o capítulo 175 desse livro Vinha de Luz, que ele fala sobre a verdade. Ele comenta um versículo que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 14. E Emmanuel discorre sobre, o título é A Verdade, ele discorre sobre isso, nós vamos passar rapidamente aqui, e depois eu vou trazer 2 livros para nós. O livro Roteiro, nós vamos conversar sobre 2 capítulos também rapidamente, e vamos terminar com o livro Pensamento e Vida. E vamos sair daqui com a pulga atrás da orelha, para a gente tentar mexer com um pouco com o nosso comodismo na vida. A gente quer melhorar, mas a gente não faz assim, talvez, eu falando para mim também, não faz o movimento necessário. Muito bem, a verdade. Ele começa citando o capítulo 14 de João. Quem lembra do capítulo 14 de João? O capítulo 14 de João é quando Jesus começa a falar assim, não se turbe vosso coração. Tipo assim, não fica preocupado. Crê em Deus, crê também em mim. Quer dizer, ele está falando para a gente assim, a gente está muito preocupado com as coisas da vida, dificuldade, as coisas. Ele fala, porque ali tá, naquela mesa, era na última ceia, né? O capítulo 14 de João é aquele momento, poucos dias antes da crucificação, da prisão e crucificação de Jesus. Estavam os discípulos lá todos ansiosos, né? E ele vira e fala assim, não me preocupa não, gente, não turba o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E lá no versículo 6, nessa conversa que ele está tendo, lá ele vira e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer que aqui ele já deu um roteiro para nós. Aí Emmanuel pega e coloca nesse livro, com a psicografia do Chico Xavier, a verdade. Rapidamente, eu vou ler aqui, mas ler pulando algumas coisas, só para a gente ter a ideia do que está trazendo esse capítulo. Ele está falando que hoje em dia é muito difícil na Terra a gente acessar essa verdade pura. Devido à diversidade das mentes, à heterogeneidade dos comportamentos, das culturas, é muito difícil, das aspirações, dos propósitos, é muito difícil a gente ter acesso a essa verdade pura. E cada escola religiosa, cada corrente religiosa, ele diz aqui, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Quer dizer, a cada momento as religiões, os movimentos espiritualistas, eles vão nos mostrando cursos dessa verdade, mas de uma forma gradativa. E ele fala aqui, a claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Quer dizer, que nós não temos condição ainda no nosso estágio evolutivo,
Porque quando a gente adendra dentro da codificação de Kardec, dentro da doutrina espírita, dos ensinamentos do espiritismo, a gente vê que esse espírito ele vai caminhando. Então, assim, passando por estágios. Esse orbe, esse planeta Terra, os espíritos, nós que gravitamos ainda encarnados e desencarnados nesse espírito, ainda possuímos um estágio evolutivo ainda mediano para baixo. A gente ainda reage, a gente ainda tem um instinto muito latente. Nós estamos muito distantes dessa pura luz, desses mundos mais ditosos. Então ele está falando que nesse momento, essa claridade imaculada não vai ser fácil para a gente acessar. E ele está falando que a gente tem que esperar o quê? O passar das horas, do tempo. E aí ele diz aqui, por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas. Sim, cada corrente religiosa se fecha dentro da sua verdade. E a minha igreja é melhor que a igreja do outro. Você não sabe da verdade, eu sei. O meu médium, o meu pastor, o meu palestrante, o meu padre, o meu líder religioso, ele me falou, eu li determinado livro, que a minha verdade é melhor que a sua. Aqui ele está falando que é exatamente essas verdades, por isso que a gente vê isso ainda nesse momento evolutivo nosso. Verdades provisórias na ciência. Sim, a ciência ela vai evoluindo. O progresso. Verdades progressivas na filosofia. Nenhuma é a verdade imaculada pura ainda. Verdades convenientes na política. Verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Muito bem, aí ele fala, diante de cada discípulo no reino individual, Jesus, agora ele afirma, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Quer dizer que qual é essa verdade então? Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que entender o Cristo planetário. Tentar acessar um pouquinho essa faixa de frequência da consciência crística. E aqui nós vamos, mais para frente, a gente vai dar um caminho para a gente poder começar a tentar, a modular um pouquinho a nossa faixa mental nessa faixa de frequência mais elevada. Aí ele termina o último capítulo, o último parágrafo, ele fala assim, todo aquele que lhe descobre a luz bendita de Jesus, todo aquele que descobre a luz bendita de Jesus, absorve-lhe os raios celestes transformadores. Aqui a gente tem outra informação. Quer dizer que se eu modulo a minha onda mental numa faixa de mais alta frequência, eu vou começar a absorver, olha o que Emmanuel está falando, raios celestes transformadores. Raios, quer dizer que então nós estamos imersos no mundo de energia. Porque, gente, lá no século XIX, concomitantemente à doutrina espírita, Kardec estava codificando a doutrina espírita, 1857, se eu não me engano, Livro dos Espíritos, eu sou um rumo de data assim, mas ali no século XIX, ao mesmo tempo, um senhor chamado James Maxwell estava fazendo o quê? Nos trazendo o conhecimento da onda eletromagnética. Quer dizer, enquanto Maxwell, com suas equações, que foi possível criar o telégrafo, a rádio, a comunicação a longa distância, ele estava o quê? Nos mostrando as leis invisíveis materiais, porque aqui ninguém está vendo a onda eletromagnética, né? Mas está cheio aqui. E Kardec estava nos ensinando as leis invisíveis espirituais. Então, raios celestes, quer dizer que sim, existem correntes de pensamentos elevadas, como existem as de baixa frequência. Aonde eu estou permutando? Onda eletromagnética, eu entro num dispositivo, meu WhatsApp, eu entro num grupo que está só xingando, falando mal, meu grupo é melhor que o outro, o partido, fulano, ciclano, e lá de um lado, de outro, e a família brigando, aquela coisa. Tudo bem, a gente está vendo ali. Precisa de um dispositivo para acessar. Agora,
com as leis espirituais que Kardec nos trouxe com o Espiritismo, está lá no livro dos médiuns. Nós não precisamos de nenhum dispositivo, de um celular, de um computador, de nada. Nós já somos dotados de todo o aparelho, a nossa mente, através do nosso pensamento, de conectar aonde a gente quiser. Quer dizer então que aquele que absorve a luz bendita de Jesus, aquele que começa a acessar os seus ensinamentos, trazer esses ensinamentos para a sua vivência, de uma forma verdadeira. Aí, gente, não é da gente com ninguém, é da gente com a gente mesmo. É um movimento da consciência. E começa a observar a experiência sobre outros prismas. A gente vai começar a olhar as experiências do nosso dia a dia, experiências da nossa família, experiências no trabalho, experiências, enfim, nas lides cotidianas de uma forma diferente. Afinal de contas, a gente teve um movimento de autoconhecimento, de transformação moral, de aproximação com o Evangelho, através da oração, do trabalho no bem, do pegar leve. A gente teve um movimento nosso, um esforço nosso. Busca o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Bate a porta que ela vos abrirá. Busca que você acha, pede que obtém. Paulo falava, revestivos de caridade, de entranhada misericórdia, coloca o capacete da salvação, ou seja, os pensamentos elevados e o escudo da fé, a confiança em Deus. Quer dizer que nesse momento eu estou o quê? Absorvendo esses raios celestes. Aí eu vou ter mais força para olhar aquele irmão que me ataca e não revidar. Eu vou passar a ter mais força para estar dentro de uma família, um parente próximo que a gente ama, nos atacar, às vezes por um movimento de inveja, um movimento enfim, de problema dele, e eu ficar melindrado 30, 40 anos. Eu vou começar a ter um movimento diferente. Ele começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, sim, um padrão de luta comigo mesmo, cada um consigo mesmo. O homem velho, a gente olhar para esse homem velho e falar, não, agora eu quero o homem novo. Jesus falou para Hanan no livro Boa Nova, tem esse diálogo. Lá o sacerdote ironizando Jesus vira para ele pergunta o que é o reino de Deus, que Jesus falou que estava vindo a Jerusalém edificar o reino de Deus. Aí o sacerdote fariseu, cheio de pompa, de movimentos exteriores, vira e fala assim, mas o que é o reino de Deus para você, ô Galileu? Ele vira e fala, é obra divina no coração dos homens. Quer dizer que o reino de Deus não é um lugar circunscrito que eu vou para lá, não, né? Não. É dentro do meu coração, é obra divina no meu coração, é através do meu sentimento, do meu pensamento, da minha postura, do meu olhar perante a vida, da minha autotransformação que eu vou acessar esse reino, que Jesus falou o tempo inteiro, o reino do meu Pai. Aí ele fala assim, nesse diálogo, ele fala assim, Hanan fazendo uma comparação com a escultura, né, com a estátua, ele fala assim, o cinzel para fazer essa moldura, né, o cinzel da boa vontade no mármore do sentimento. Cinzel é aquele negocinho que você esculpe o mármore, né? Quer dizer que é a nossa boa vontade esculpindo o quê? O nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso sentir. Então quer dizer que todo aquele que lhe descobre a luz bendita, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor de novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, quer dizer, a partir do momento que eu começo a absorver esses raios celestes, através de um movimento meu de autoconhecimento, transformação moral, é um movimento, eu começo a absorver isso aí, eu começo a acessar, me transformar, eu começo a ver a experiência sobre outro prisma, eu começo a me desvencilhar das ilusões. Sim. Eu começo a ver naquela pessoa
que está gritando, que está atacando? Será que se eu entender o que Jesus falou sobre misericórdia, o perdão das ofensas, sobre bondade, eu vou tentar às vezes ser útil ali? Porque foi assim, Jesus na oração ele falou, livra-nos do mal, mas em nenhum momento ele falou, me afasta da luta. Em nenhum momento. Ele falou, Pai nosso, nos livre do mal, não é isso? Mas ele falou para afastar da luta? Não. Se tem uma pessoa do lado ali, Pai, estou aqui, minha vida é sua, que seja feita a sua vontade. Usa, Pai, que eu possa ser útil. Ali, tentar ajudar. E à medida que vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Quer dizer que essa verdade é a pura luz. Ainda inacessível para no estágio evolutivo que nós estamos. Porém, existe um caminho. Vocês querem ver o caminho? Olha só. Esse livro é maravilhoso, roteiro. Ele é psicografado pelo Chico de Emmanuel. São capítulos pequenos que nos trazem. Eu separei 2 capítulos para a gente aqui. O primeiro é mais light, o segundo é o puxão de orelha. Capítulo 13, a mensagem cristã. Ele está falando aqui que o ensinamento de Jesus, ele não é complicado, ele é simples. Muito simples. Ele está falando sobre a mensagem cristã. Ele não exige, por exemplo, que a gente vire santo da noite para o dia, herói, que a gente faça milagre, nem lhes reclama o impossível. Dirige a palavra, o Cristo dirige a palavra para nós com a vida comum, a vida do dia a dia. Os campos mais simples do sentimento. A luta vulgar e as experiências de cada dia. Gente, é no cadinho lá de casa. É com ali a comunidadezinha, os vizinhos, a comunidade. É no trabalho ali. Onda eletromagnética, onda mental. Se eu estou em casa, a minha esposa chega do trabalho e me dá uma alfinetada, e dá mesmo, né, gente? Eu ontem mesmo tomei uma. Mas aí eu lembro desse, eu estava preparando isso aí, na hora eu lembro, né? Falo, opa, eu tenho que entender, eu falo lá, eu tenho que pelo menos fazer um pouco disso. Eu posso o quê? Reagir, ou eu posso silenciar, entender, talvez ela teve um dia no consultório, mais pegado, enfim, e modificar. Já passa e aquilo se dilui. Ou eu posso reagir e aumentar a desordem. Quer dizer, então, o que é no campo mais simples do sentimento. Aí ele dá os apelos, né? Quais são os apelos do Cristo? Emmanuel citou aqui, essa página aqui. Amar a Deus nosso Pai, com toda a sua alma, todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Se eu amo a Deus, com toda a força do meu espírito, do meu sentimento, eu vou direcionar a minha ação mental no bem sem cessar. Eu não vou mais numa roda, aquela pessoa está falando de tal, e eu vou entrar na fofoca, na maledicência. Amar a Deus sobre todas as coisas não é vir no centro, na igreja, enfim, ter movimentos exteriores. É no campo do sentimento, do pensamento, da atitude. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu ainda não amo a Deus sobre todas as coisas. E pouca gente ama a Deus sobre todas as coisas. Por isso que a gente está sofrendo, por isso que a gente está adoecido, por isso que a gente está em depressão, por isso que a gente está com transtornos, por isso que a gente está adoecido da alma. Ama o próximo como a si mesmo. Ó, os apelos do Cristo para nós. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizeram necessárias. Emmanuel aqui fez uma compilação dos ensinamentos de Jesus, muito simples. Empresta sem guardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes para que não seja condenado. A gente está jogando pedra toda hora. Se alguém te solicita
a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. O espírito de servir. A gente quer ser servido, mas o movimento o reflexo, para a gente refletir essa luz divina, ela vem através da distribuição desse amor. Para a gente receber esse raio celeste que vai transformar essa luz bendita, a gente precisa mudar, André Luiz chama de tensão favorável. Ou seja, a nossa psicosfera, todas as emanações eletromagnéticas, mentais, mentomagnéticas que estão em torno de nós, nossa aura, ela tem que ter uma textura, uma frequência, uma tensão mais favorável. O André Luiz chama esse termo, tensão favorável. E aí sim, eu vou estar mais apto para receber eu vou estar permutando com os mentores mais elevados, com os mensageiros do Cristo. Precisa de um movimento meu. Eu entro no meu carro, para eu ligar o rádio lá, se eu quero escutar uma música tal MPB, para eu pôr na rádio da MPB, eu tenho que ir lá no dial e mudar para aquela rádio. Só que é uma onda eletromagnética. Aqui nós estamos falando do mundo espiritual. Então eu tenho que modular. E quando eu perdoo, quando eu levo bondade, quando eu sou misericordioso, quando eu retribuo o mal com o bem, eu estou modulando o meu dial. Eu estou permitindo acessar essas faixas de frequência mais elevadas. Quem se humilha será exaltado. Bendiz aquele que te amaldiçoa, libertas e será libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso, faz o bem a quem te odeia. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Resplandeça a tua luz. Jesus falou, não falou que a gente era a luz do mundo? Quem conhece essa passagem de Mateus? Vós sois a luz do mundo. Quem conhece? Gente, vocês estão estudando o quê? Ninguém conhece? Bora melhorar, sair dessa tristeza, sair desses problemas. Quando a gente leva a oração para casa, quando a gente começa a fazer o bem, quando a gente começa a vibrar nessa frequência, a vida melhora. Não é que os problemas vão parar de existir. A gente vai ficar mais forte, mais fortalecida, a confiança em Deus. A gente vai acessar mais esses raios celestes. Leva o culto do lar para casa. Leva a oração. Trabalha o perdão. Todo mundo aqui tem uma meia dúzia que não perdoa. Todo mundo tem, eu também tenho, todo mundo tem. Trabalhar isso. Trabalhar dentro, se fortalecer. Sabe por quê? Agora vem o puxão de orelha. Aí agora nós vamos entrar. Lembra? O Maxwell lá, onda eletromagnética, o telégrafo, o rádio, aí veio a televisão, aí agora veio a internet, tem o quê? Quantos anos a internet? 10, 15 anos no máximo, né? Não é isso? Aí começou o quê? Essa permuta, essa comunicação passou a ser numa escala inimaginável com a internet. Hoje cada um consegue expor sua ideia, receber a ideia do outro. Agora, espiritualmente falando, nós não estamos falando de 5G, 6G, não, nós estamos falando de 1000G. Na hora que eu tenho uma postura mental, uma atitude, eu conecto com toda aquela faixa de frequência que tem aquela atitude, aquela condição. Querem ver? Está aqui. 2 capítulos. Um do livro Roteiro, chamado Sintonia, e um do livro Pensamento e Vida, chamado Associação. Vejam bem. Sintonia. Por quê? Porque a gente quer... O tema da palestra é a verdade. A gente quer acessar essa verdade. Só que a gente tem que também ter o nosso movimento para a gente conseguir. Olha o que ele fala. Toda a base de intercâmbio está na mente. Daí procede a necessidade da gente renovar as nossas ideias. Do estudo, palavra de Emmanuel, tá? Do estudo, da bondade operante na fé ativa. Bondade operante da fé ativa, ou seja, a bondade está no movimento de fazer o bem e trabalhar a confiança em Deus.
se pretendemos conservar o contato com os espíritos de grande luz. Todo mundo quer ter, né, o mentor do lado, ser intuído. Aí Emmanuel fala, para a gente atingir esse objetivo, nós precisamos traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e não recuar. Ou seja, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais nos será acrescentado. Tudo coopera para o bem para aqueles que amam a Deus. Gente, pega a Bíblia e lê lá. O Novo Testamento inteiro está falando isso, do Velho Testamento, tudo. Tudo. Precisamos compreender, repetimos, Emmanuel, é repetitivo, gente, você pode repetir naquela livraria, ele vai pegar os livros de Emmanuel, tudo, é nos romances, é nos livros doutrinários, tudo ele está batendo nessa tecla. Precisamos entender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Sim, o que eu estou pensando, eu estou arrojando para fora de mim como uma forma pensamento ou imagem molde, é visível no tráfego do mundo astral, todo mundo que passa por mim, e gente, nós estamos rodeados a toda hora de gente desencarnada, toda hora, e está ali quem é o Sérgio, o cara está lá dando jalequinho, dando palestra, mas ele tá com isso aqui, os caras devem rir, né? Atraímos companheiros e recursos em conformidade com a natureza de nossas ideias. Quem que a gente atrai para a gente? Conforme as nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. O que eu tenho pensado? O que eu tenho no meu dia a dia, quando eu estou em casa, no trabalho, no carro? O que eu tenho arrojado para fora de mim em termos de sentimento, de pensamento? Aí fica a pergunta para cada um, porque a gente quer conectar com os espíritos de grande luz. Nós estamos conectados com o quê? Com que tipo de parceiro? Qual que é a parceria que está junto com nós lá? Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo imagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com a quais emitimos a nossa atuação e recebemos a atuação dos outros. Quer dizer, eu penso, eu sou um centro magnético, eu emito essa onda mental e eu me conecto com todos que estão também pensando. Nossa, eu estou desanimado demais com o meu casamento. Minha mulher é chata demais, os desanimados, tudo cola em mim. Aí eu cada vez mais eu vou. Eu estou triste demais profissionalmente, não vira nada, minha vida não sei o quê. Nem lembro de fazer uma oração, nem lembro de fazer um movimento, nada. Aí entra naquela tristeza, ou seja, eu estou emitindo aquela onda mental naquela faixa e eu estou cada vez piorando mais. Comunicar-nos-emos com as entidades e os núcleos de pensamento com os quais colocamos em sintonia. Isso é um princípio de correspondência. Gente, essa informação é transformadora. Se a gente sabe disso, está na mão de quem a melhora nossa? Eu trabalho há quase 20 anos em sala mediúnica. Vou falar uma coisa para vocês. As pessoas que entenderam isso aqui, ou seja, que elas são as responsáveis por tudo que está acontecendo na vida delas. Não, mas foi... Somos herdeiros de nós mesmos. A partir do momento que eu mudo, que eu transformo, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele trouxe as atitudes, os movimentos mentais, a postura, o comportamento, as leis, que vai o quê? Nos deixar apto a ter essa frequência mais alta. E passar a trafegar com mais paz, com mais equilíbrio, com mais alegria, com mais saúde. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio. Enquanto, duas coisas agora,
A boa vontade e a boa intenção acumula os valores do bem. Quer dizer que então eu não preciso virar santo, não preciso saber o evangelho de cor, sair perdoando todo mundo a todo momento, não. Eu preciso ter boa vontade e boa intenção. A intenção, ela movimenta tudo. Boa vontade, boa intenção. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. O que eu estou dando para o mundo? Que tipo de sentimento? Que tipo de postura? Eu vou estar recebendo igual. Estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Está tudo dentro de nós. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o nosso coração. Está lá em Lucas capítulo 12, 34. E para terminar, gente, rapidamente, tem no livro Pensamento e Vida, que Emmanuel aborda esse mesmo assunto. O capítulo 8, que ele fala associação. Importante a gente entender isso aqui. Porque isso tem a ver com a saúde nossa. Tem a ver com o equilíbrio que está todo mundo buscando. Nós não vamos conseguir ter equilíbrio se as companhias espirituais do nosso lado estiverem sugando a nossa energia, jogando, intuindo ideias destrutivas, ideias desconstruindo a nossa vocação ao bem, destruindo o nosso ânimo. Não, nós não vamos conseguir. Nós temos que modificar. Nós temos que decidir boa vontade e boa intenção. Ele fala que se a gente pudesse contemplar com os olhos as correntes de pensamento, a gente ia concluir que a gente reconheceria de prontidão que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Se a gente pudesse olhar aqui agora, com os olhos, né? A gente ia ver, porque nós estamos falando o quê? De Jesus, de bondade, de transformação, de reforma íntima, do Evangelho. Então, a gente podia ver que quem que está conectado com a gente nesse momento? Espíritos mais elevados. Então, a partir do momento que eu saio ali, já volto a pensar naquela pessoa que me magoou, não sei o quê, com a dificuldade, não sei o quê, eu já começo a modificar a associação. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Comanda a existência. Gente, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou para o Espírito da Verdade o seguinte, falou assim, os Espíritos conseguem influir nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Sabe o que Kardec respondeu? O Espírito respondeu para Kardec? Muito mais que você imagina. De certo, ele controla, dirige os vossos pensamentos. Quer dizer, quando a gente está achando que nós estamos pensando, talvez o quê? Haroldo fala 20%. 20% é nosso, 80% não é. Vamos tomar as rédeas. Vamos fortalecer essa posição nossa. Aí ele fala, assimilamos pensamentos daquele que pensam como nós pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, toda vez que eu tenho um sentimento, que eu tenho uma atitude, uma ação, uma postura, eu emito uma opinião, que eu falo, que eu ajo, toda vez sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo e repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E ele termina esse capítulo, já vou pular para o final aqui, porque o tempo acabou, a orientação que ele dá para a gente, Emmanuel. Vamos finalizar com essa orientação. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude
refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Quer dizer, como é que a gente melhora as nossas companhias? Vamos de novo? Procurando sempre o bem, ajudando a todo mundo que está do lado. Estou sempre pronto, Pai, estou aqui, minha vida é sua, seja feita a sua vontade. Me usa, Pai, ó, o que tiver, o embrólio que tiver, se eu estiver do lado, me intui aqui para eu poder ir lá, olhar no olho, está tudo bem, posso te ajudar, o que eu posso fazer? Às vezes está um caos a minha vida, mas a pessoa do outro lá, ali o caos está maior, que eu seja luz, porque a partir do momento que eu me coloco no serviço ao próximo, que eu me coloco no serviço de encontrador, a luz imaculada faz morada em mim, porque eu vou refletir essa luz. Quer dizer que eu só vou refletir essa luz a partir do momento que eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Fazer o bem sem cessar. Servir, aprender, desculpar, amar. Porque nessa atitude a gente vai estar em contato com os espíritos da grande luz e a gente vai resolver de uma forma segura o nosso problema de companhia. Meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, né? Fica os 3 livros para quem quiser depois dar uma olhada nesse tema, tá? Então, muito obrigado. Vamos usar o passe, né? Vai ser passe individual. Vou botar uma musiquinha aqui. Vamos aproveitar esse momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E é dessa forma que a gente agradece. Agradece a Deus, a nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, a Mestre Ramatiz, o nosso mentor da nossa casa, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais sobre o Teu Evangelho, esse roteiro para a nossa vida. Abençoa, Pai, os nossos propósitos de sermos pessoas melhores. Ajuda-nos, Pai, a termos mais entendimento e mais compreensão em todas as situações da nossa vida. E assim agirmos com mais assertividade,
com mais sabedoria. Ajuda-nos, Pai, a nos conhecermos melhor, a sermos mais humildes, mais mansos e mais pacíficos. Ajuda-nos, Pai, a nos aproximar de Ti. Que essa luz bendita possa ir até os nossos lares nesse momento, envolvendo a todos que lá ficaram, encarnados e desencarnados, trazendo um pouco mais de paz, um pouco mais de entendimento. E assim a gente agradece. Que a nossa fé possa ser fortalecida. A nossa confiança em Ti, Pai, possa ser cada vez maior. E assim a gente poder acessar essa verdade. A Tua verdade. Nos dê força para combater nós mesmos. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso apego. Ainda tanto desequilíbrio dentro de nós, Pai. Ajuda-nos a dar um passo de cada vez. E assim, como o Senhor mesmo nos disse que nós éramos luz, o sal da terra, que possamos fazer a diferença aonde estivermos, brilhando a nossa luz. E dessa forma a gente vai se despedindo e agradecendo por mais esse momento de oração. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Vão com Deus.